Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma das marcas características de nós que somos cristãos, meus irmãos, é a generosidade. Ser generoso. De modo que nós costumamos dizer que tem um bocado de gente conversando. As crianças podem. Que a gente costuma dizer que não há rico que não precise de ajuda e não há pobre que não possa ajudar. Porque em nós deve prevalecer o desejo e o anseio e a prática constante da generosidade. Em nós, que somos cristãos. Porque Deus, que sendo rico em Jesus Cristo, se fez pobre para nos enriquecer. Então nunca falta a alguém um modo de enriquecer o outro, com a sua presença, com a sua palavra, com a sua ajuda, com seus auxílios. E para nós hoje, a palavra de Deus nos ensina que para ser generoso, tem que aprender com o exemplo dessas 2 viúvas da leitura, da primeira leitura e do Evangelho. 2 viúvas são nos apresentadas hoje. Padre, por que viúva? Não podia ser uma solteira? Não podia ser uma casada? Por que uma viúva? Não é difícil de entender, vejam só. À época de Jesus, uma mulher, em regra, não trabalhava. Ela era mantida e sustentada pelo marido. E por essa razão estava, consequentemente e desgraçadamente, subordinada a ele como que um objeto da sua casa. De modo que, quando o marido morria e ela não tinha filhos maiores de idade, estava condenada. Condenada. Não tinha como se virar. Tinha que lutar para sobreviver. Pois bem, essa é a situação das viúvas na época de Jesus e antes dele. Eram mulheres lançadas à própria sorte. E é interessante que essas 2 figuras, essas 2 viúvas, que nada possuíam,
E são elas que ensinam para nós hoje como fazer para ser uma pessoa generosa, para ser um cristão generoso. Pense bem, olhe para a sua vida, olhe para o seu modo de agir e ser com as pessoas ao seu redor. Olhe o modo que você age com as pessoas que precisam e responda para si mesmo. Você é uma pessoa generosa ou é uma pessoa ranzinza? Você é uma pessoa generosa ou você é uma pessoa da mão fechada, que se colocar um punhado de açúcar na sua mão, você atravessa o lago a nado e do outro lado ainda o açúcar vai estar na sua mão? De tão fechada que é a sua mão. Eu partilho com vocês, meus queridos, a realidade de muitas e muitas famílias, de muitas mulheres e muitos homens generosos, que têm, como essas duas viúvas, duas características básicas. E nós vamos aprender com elas para que não nos falte nunca, em nossa prática de vida, a generosidade. Generosidade com quem, padre? Com todos. Desde as pessoas que estão ao nosso redor e que à primeira vista não precisam de nada, até as pessoas que precisam e mesmo a nossa igreja. Vejam só, tomem a primeira leitura em mãos. Elias, um profeta de Deus, estava a caminho e para na entrada de uma cidade chamada Sarepta. Chega lá, ele encontra uma viúva. Aqui Elias ensina para a gente uma coisa importante. Quando você estiver chegando na casa de alguém e você estiver com vontade, por exemplo, de tomar um suco, ou você chegou na casa do apartamento da pessoa e sentiu aquele cheiro bom de comida ou de doce, você não peça. O que você tem que pedir é água. Você dá o golpe assim. Primeiro você pede água. Você faz de conta que você não quer nada. Você não está sentindo aquele cheiro de doce, de goiabada, de croissant, nada. Você chega na casa e pede água para a pessoa. Não é? Eu vou lá na Duck Bill pedir água quando eu estiver lá, dos nossos amigos ali. Você chega lá e pede água. Aí, se a pessoa estiver atenta, ela vai dizer, não quer um suco. Isso é o coração da pessoa generosa, né? Mas você não quer um suco? A pessoa oferece um suco. Coração generoso oferece um suco. E com o suco vem o que mais? Vem um biscoito, vem um pão, uma torrada. Se tiver perto da hora do almoço, já fique logo para almoçar. Mas você vai pedir água. Acontece que Elias pediu para uma pessoa que não tinha absolutamente nada, esperando receber alguma coisa a mais. E o que acontece? Ele pede água, a mulher vira e vai buscar água. Aí, tome a leitura e veja o que segue. No finalzinho do início, do versículo 10, na primeira leitura, ele chamou-a e disse, por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, ele viu que ela não ofereceu nada, Elias gritou-lhe e disse o quê? Por favor, em tua mão. Pediu água, viu que ela não ia oferecer mais nada, aí ele pediu pão. Traz um pedaço de pão também em tua mão. A mulher disse, olha, pela vida do meu Senhor, eu não tenho nada lá em casa, só um pouquinho de farinha e um restinho de óleo, que é para fazer pão para mim, para meu filho, depois a gente comer e esperar a morte, porque é tempo de seca e não temos mais absolutamente nada. Aí veja o que o profeta ensina para essa mulher. Insiste para ela que dê um pedaço de pão para ele. E ensina para ela como mesmo na pobreza sempre se pode ajudar alguém. Tome a leitura lá no versículo 14, perdão.
Porque assim fala o Senhor Deus de Israel, todos. A vasilha de farinha... É isso que acontece com quem partilha. Não se preocupe. Se você dá um pouco do que você tem, você não vai ficar mais pobre. É como o amor. Tudo que a gente dá, em regra, a gente perde. Menos o amor. O amor, quando a gente dá, a gente multiplica. É assim com as pessoas generosas, que multiplicam em sua vida os dons da graça de Deus. Então, se você tem pouco, não se preocupe. Haja com confiança, porque Deus não deixará faltar. É como quando nos aparece em casa às 11 horas da manhã, aí a esposa preparou almoço, uma panela pequena daquela de arroz e uma panelinha de frango. Só dá para ela, para o marido. Não é que está faltando, é porque fez pouco para não sobrar. E tem que estar comendo comida requentada a semana toda. Aí quando dá 11 horas, aparece na sua casa aqueles parentes que nunca vêm. Aí chega com a cara dura, não deu tempo de avisar. Aí você com o coração doído, que tem que ir para a cozinha de novo, diz, não, já fica para o almoço. Ah, peste, por que não avisou que vinha, que eu fazia um pouco mais? Mas chegou naquela hora, e você vai comer o que tem. E como tem pouco, divide, partilha, você acha que não vai dar, frita até uns bifes do zoião, que é o ovo, cartela 30 por R$10. E quando vê, ainda sobra. O comportamento de quem tem pouco para ser generoso precisa ser o comportamento de quem confia em Deus, que é providente e que não deixa faltar. Essa viúva nos ensina muito com o profeta Elias. E diz, ao final da leitura, o findar da leitura confirma isso. Lá no versículo 16, o que acontece depois que ela faz o pão para o filho, para ela, para o profeta? Todos comem, ficam satisfeitos. Versículo 16. A farinha não acabou, nem diminuiu, conforme o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Elias. Uma outra viúva que nos ensina que a primeira ensina que para ser generoso tem que ser também confiante em Deus. A segunda nos ensina que para ser generoso é necessário ser desapegado. Todas as pessoas que iam ao cofre do templo, à época de Jesus, e Jesus estava ao longe observando, imaginem um cofre e uma caixa. Aqui as crianças hoje vêm com um cestinho. Uma caixa de madeira desse tamanho. E tudo que o pessoal depositava era em moeda. Moedas de prata, moedas de ouro. E os ricos iam com as suas bolsas cheias de moeda. E lá, diante de todos olhando, colocavam aquele monte de moedas. Imagina o barulhão que fazia. Brum, brum, brum. E todo mundo dizendo, veja como ele está sendo generoso. Veja como ele é bom. E já iam nessa intenção de se fazerem se ver pelos outros. A viúva, por sua vez, meus queridos, pega 2 moedinhas que, segundo o Evangelho, não tinham valor nenhum e colocam lá no cofre do templo. O que Jesus diz? Peguem o Evangelho em mãos sobre esta viúva. Jesus chamou os discípulos e disse, versículo 43. Todos, em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza... Isso é confiança absoluta em Deus. Não tenho nada, só tenho isso, mas vou dar para ajudar o templo do Senhor. Eu vou continuar sendo generoso porque eu tenho confiança absoluta em Deus e sou uma pessoa desapegada com o pouco que tenho.
Eu já contei essa história uma vez em relação ao desapego, mas vale a pena lembrar de uma mulher, gerente junto com seu marido de uma grande loja de calçados, e ela fazia direção espiritual comigo. E quando terminou a direção espiritual, um dia ela perguntou para mim: padre, o que é que eu posso fazer como exercício espiritual? Eu falei: é simples. Qual a melhor roupa que você tem? Ela falou: é um vestido, que eu gosto demais desse vestido. Eu falei: então pega esse vestido e doe para alguém. Foi mesmo que deu uma facada no peito da mulher. Depois desse dia, ela nunca mais apareceu para fazer direção espiritual. Nunca mais. Ou seja, até os dias de hoje ela está com vestido. O desapego das coisas que a gente tem, caríssimos irmãos, nos faz mais generosos. Isso nos ensina a viúva. Mas generosos como e com quem? Com todos e com tudo. Uma pessoa que convive com você, você pode ser generoso. Hoje pela manhã eu cheguei e, sem faltar com a generosidade, mas com a verdade, disse para aquela ministra que o cabelo dela estava lindo hoje. E realmente está diferente, mais bonito. Generosidade nos elogios, nas palavras de afeto. Dizer o que se ama, o quanto se ama, sem guardar para si. Ser generoso no elogiar, no falar palavras bonitas, em dizer a verdade às pessoas sem ofendê-las. Ser generoso com os pobres que precisam da nossa ajuda, e nós podemos ajudar, se formos desapegados e confiantes em Deus. Ser generoso, enfim, meus irmãos, uma coisa que a gente não costuma dizer, porque somos católicos e desapegados necessariamente, mas com consciência. Católico dificilmente fala de dízimo e oferta. Vocês já viram dizer? Padre quase não fala disso. Quase, a não ser no mês do dízimo, que se fala um pouco sobre o dízimo. Aí eu pergunto para alguns católicos: você acha que a energia daqui dessa igreja é de graça? Você acha que esse banquinho limpinho, o chão que seu pé sujo sujou, não precisa de alguém para limpar? Pagar alguém para limpar? Que a água que você bebe naquele banheiro, no banheiro não bebe água não, né? No bebedouro, o banheiro que você usa, esses ventiladores ligados, tudo isso não custa? Eu falo isso sendo padre, que estou aqui só de passagem e visita. O pároco é o padre Luiz, eu estou aqui de visita. Ele certamente ficaria constrangido de dizer: eu não posso deixar de exortá-los. E aí quando chega no dia de trazer o seu dízimo, a sua oferta para a igreja, aí você fala: eu vou fazer que nem a viúva, vou levar 2 moedinhas. Você está fazendo que nem a viúva? Não, você está fazendo o contrário da viúva. Que a viúva trouxe as 2 moedinhas porque era o que ela possuía. Você traz as 2 moedinhas porque é canguinha mesmo, unha de fome, ranzinza, mão fechada, miserento de ruim. Aí bota 2 moedinhas aqui porque é ruim mesmo. E diz ainda que está fazendo que nem as 2 viúvas do Evangelho. Ó, não se preocupe. E quando você morrer, vão esticar sua mão, ainda colar na outra para ficar aberta. Caríssimos irmãos, generosidade também com a nossa igreja. Uma vez eu falando sobre isso na igreja, a mulher disse: ué, mas eu achava que o dinheiro vinha de Roma para pagar. Que mundo você vive? Você é maluca, minha filha? Somos nós, com um pouco de cada um, que fazemos a manutenção da nossa própria igreja. Somos nós. Não se iluda. E essa paróquia, grande como é, tem muitos funcionários. Precisa pagá-los em dia. Pagar as despesas todas. Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, a generosidade perpassa todos os ambientes da nossa vida, desde o familiar, o social, mas também o eclesial. Esta igreja aqui, da qual você faz parte. Dizer que não nos pode faltar, para não nos esquecermos, para que a gente possa ser bons
generosos com quem nos cerca. Não nos pode faltar duas coisas que eu disse. Primeiro, confiança em Deus. Segundo, desapego. Assim você se tornará uma pessoa generosa. Caríssimos irmãos, minhas irmãs, peçamos a Deus que não aconteça mais a triste notícia que vimos esse dia, de dizer que algumas crianças não foram mais para a escola porque não tinham o que comer em casa. É triste ver isso. Isso aqui em Brasília. Não era lá na seca do Nordeste, muito menos nas inundações da Amazônia. Aqui em Brasília. Quando isso acontece, é mesmo que um tapa na cara de cada um de nós que nos dizemos cristãos. Porque é sinal de que não estamos sendo generosos. Mas, padre, a culpa não é só nossa, certamente não é. Mas incumbe também a nós a responsabilidade social, meus irmãos. O que você tem feito de bom para quem precisa? Essa semana que passou, você teve 7 dias, você ajudou alguém? Pensemos, irmãos, e veja bem o quanto seu coração tem sido fechado e o quanto você tem sido egoísta. Tem muita conta para pagar. Eu também tenho, e sempre dá. Não há rico que não precise de ajuda e não há pobre que não possa ajudar. Que Deus nos ajude a sermos mais generosos. Que assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.